Boa noite, meu pessoal. Como é que estão? Tudo bom? Então, 1º de dezembro, 2 horas e 55 da manhã. Ontem, no dia 30 de 11, às 16 horas e 10 minutos, o general Vilas Boas fez uma publicação bastante curiosa em seu Twitter. Dizia ele em sua publicação: Samuel Huntington nos instiga, abre aspas, a lealdade e a obediência são as mais altas virtudes militares. Mas quais serão os limites da obediência? E completa: o Estado, ao nos delegar poder para exercer a violência em seu nome, precisa saber que agiremos sempre em prol da sociedade da qual somos servos. É uma publicação muito curiosa e analisando a, a pena de onde sai, ou seja, a caneta que escreve, a mentalidade que pensa, um homem que estudou na Academia Militar de Agulhas Negras, um homem que tem toda uma bagagem, um poderio tal, equivalente ao de um chefe de Estado, e um chefe de Estado de tão alto poder, haja vista ele estar no comando do exército, né? Quer dizer, ele tem todo um poderio que essa caneta faz tremer os homens mais pesos pesados de todo que houvesse na hierarquia brasileira. E mais curioso é que ele fala, fulano nos instiga, né? Aí ele diz que o Estado delega ao Exército, às Forças Armadas, o poder para exercer a violência em seu nome. E que esse Estado precisa saber que sempre essas Forças Armadas agirão em prol da sociedade a qual essas Forças Armadas servem. Só que existe uma pergunta no meio, uma pergunta que não quer calar, que é: a lealdade e a obediência são as mais altas virtudes militares, mas qual é o limite da obediência? Então, essa pergunta, ela é digamos, é uma incógnita bastante interessante para ser avaliada, haja vista o fato de um homem desse poder, digamos que ele estivesse num grande jogo de xadrez, dificilmente ele daria um lance apenas por dar o lance. Esse lance tem um objetivo claro e evidente, que é o de ganhar o jogo. Nós estamos passando por uma fase muito turbulenta no nosso país e estamos averiguando que, conforme eu já disse várias vezes, a intervenção, sob a forma como eu vejo, ela já está em andamento e faz tempo. Em setembro, o general Hamilton Mourão foi a uma reunião de uma loja maçônica e fez uma declaração que também causou um certo pânico no povo, na alta liderança do Brasil. E agora o general Vilas Boas faz um comentário desse porte. Nós sabemos que o general Vilas Boas não é uma pessoa de somenos importância e que ele não brincaria com algo de tão alto nível. Ou seja, ele utiliza inclusive a figura de um guerreiro pronto para a guerra. Ele está pintado, ele está camuflado para a guerra.
Trata-se de uma pessoa de um olhar bastante curioso na foto, não é uma coisa muito bem pensada. Esse recado ele tem nome e endereço. E nós sabemos que a quem interessa mais isso, claro, é a alta cúpula do poder brasileiro. O que me leva a pensar também o fato de que não há negociação. Ele não está dizendo que vai haver negociação. Veja só, qual é o limite da obediência? Porque o exército, as forças armadas, melhor dizendo, elas estão caladas desde praticamente 85, quando entregaram o poder aos civis e voltaram à caserna e de lá não saíram mais a não ser para cumprir o seu estrito papel de servil ao Estado que ele serve. Quer dizer, não se trata de servilismo, porque eles não foram para a caserna para ser servis a um poder dominante, não. Eles foram para ser servis ao país, a quem eles servem, que eles servem ao Brasil, e consequentemente eles foram servir ao Brasil. De lá eles saem, vão fazer vão ter as atuações que têm junto à sociedade com a maior da forma mais limpa, de forma mais tranquila, sempre de forma institucional, como se diria, respeitando sempre a Constituição. Então nós vemos que o que o general Vilas Boas aqui comunica, ele comunica, digamos, aos seus pares que chegou ao limite a obediência, que essa lealdade e essa obediência já está no limite, apesar de serem as altas virtudes militares, já está no limite. Ele já não vê mais um meio de continuidade do que disso que aqueles estão sendo submetidos, à prova a que eles estão sendo submetidos. Por quê? Porque eles estão sendo submetidos a um mando de uma quadrilha criminosa muito grande. Não somente uma quadrilha criminosa, mas uma quadrilha mafiosa. E ele sabe disso. A figura do soldado camuflado é uma figura muito emblemática e ela meio que diz: chegou a hora, a gente pode pegar e pode se preparar porque a guerra é iminente. É claro que isso não quer dizer que vão sair às ruas quebrando tudo e maltratando ninguém, não se trata disso. Se trata apenas de um recado aos seus pares, àqueles que os seguem a quem? Ao Vilas Boas, ao Mourão, ao Paulo Chagas, ao Pujol, ao Mioto, a homens de altíssimo gabarito, homens que verdadeiramente são sérios, homens que verdadeiramente não trocaram a sua ética e a sua moral por conta de umas migalhas, como trocaram muitos, como todos praticamente os políticos trocaram, salvo o Bolsonaro, que aparentemente realmente não se vendeu, o resto tudo estava mancomunado com a quadrilha. Tudo. Pelo jeito não escapa um. E o general Vilas Boas manda esse recado de uma forma bastante contundente. Ele não está satisfeito e ele não vai deixar o seu nome entrar para a história pela porta da cozinha. Ele quer entrar para a história pela porta da frente, como um homem que de fato fez a diferença em seu país. Tá? Porque o Estado delegou a ele poder, e ele tem o poder. E ele vai exercer esse poder, porque o poder que lhe foi delegado é o poder de manter a ordem,
a lei e a ordem. A lei e a ordem. Veja bem, manter a lei implica em cumprir a Constituição, primeiro. Segundo lugar, manter a lei e a ordem implica em não aceitar negociação com bandido. Negociar com bandido, pelo jeito, está dentro deste limite estabelecido para a obediência. Quais serão os limites da obediência? Um homem sério, com a história de vida que ele tem, ele não vai querer trocar de forma alguma. Portanto, minha gente, preparem-se. Preparem-se, porque dias turbulentos estão às portas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê gabarito e capacidade para encarar o que vem aí. O tranco vai ser forte e por aqui não passarão. Um grande abraço, Deus os abençoe.